Entrega mais. Uhul! Mestre. Seu lindo! Demais, demais, que legal. Olha, gente, muito obrigado pelo carinho. É um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Esse pessoal do Banco do Brasil realmente é uma galera que é demais e para a gente é um privilégio assim poder estar passando esses dias aqui com vocês. Bom, o pessoal já me apresentou, né? Boa tarde a todos. Então, eu vim aqui para falar, não vou falar da UXConf BR, né? Vou falar um pouco do trabalho que eu faço, né? No meu dia a dia, falar um pouquinho sobre estruturas organizacionais, né? Então, no meu trabalho como manager de design, esse é um aspecto que é fundamental e é muito importante também a gente fazer com que a estrutura onde a gente trabalhe, né, seja um ambiente bom para que o bom design, enfim, avance dentro das empresas. E é mais ou menos sobre isso que eu vou falar e apresentar alguns conceitos aqui para vocês, certo? Bom, vamos lá. Um pouquinho da minha história, então. Eu trabalhei já, enfim, trabalho há muitos anos nessa área e eu trabalhei em empresas de diferentes segmentos e de diferentes tamanhos também. A primeira empresa que eu trabalhei, ela tinha 5 pessoas. Depois, a próxima empresa que eu trabalhei, né, multiplicou muitas vezes, era uma empresa que tinha 20 pessoas. Eu saí dessa empresa e fui para uma outra, um pouquinho maior, tinha 6.000 pessoas. Eu imaginei, não consigo trabalhar numa empresa maior que isso. Fui para uma empresa que tinha 320.000 pessoas, né, uma multinacional, enfim, em vários países. E depois, recentemente, minha última experiência, uma empresa que tinha 700 pessoas, lá na Resultados Digitais. Quando eu entrei, tinha cerca de 300, então eu vi num curto espaço de tempo a empresa mais do que dobrar. E nisso tudo, né, diferentes experiências e diferentes tamanhos de empresa, o que eu sempre pensei é como é que o design ele começa dentro das empresas. E tem muitas coisas que são comuns, independente do tamanho, independente do nível de maturidade. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E eu acho que vocês vão, enfim, se identificar em vários momentos, mas no começo não tem designer, né? E eu estou falando, claro, no contexto assim de desenvolvimento de produtos digitais e software, que esse é o meu background. No começo, então, as pessoas que estão lá fazendo software, olha, a gente consegue fazer sozinho. A gente não precisa de designers porque a gente já faz isso. Depois, algumas coisas muito específicas são terceirizadas, né? Então, que é o que a gente chama de freelance. O pessoal já acha, a gente já não tem condições de fazer isso, a gente precisa chamar alguém que faça isso melhor que a gente. Depois, com o tempo, acaba naturalmente essa pessoa sendo contratada, né? Porque você ficar sempre contratando como freelance, né, acaba sendo muito mais vantajoso você já trazer e internalizar essa pessoa. A partir daí, então, né, se começa a contratar mais pessoas, designers, porque as pessoas vão vendo o resultado disso. E a partir daí começa. Só que, claro, que tem diferenças, né, como o design é escalado dentro das empresas. Eu vou trazer aqui alguns modelos e apresentar uma visão minha sobre isso. Bom, claro que isso vai variar muito de acordo com o nível de maturidade da empresa. Isso foi algo que a Júlia já comentou mais a fundo ontem, certo? E também, né, não adianta só as pessoas, designers, estarem querendo fazer isso dentro das empresas. É preciso que também, né, toda a gerência e o nível que está no topo da empresa também compre isso, né? Então, são duas coisas que têm que coexistir para chegar num nível de maturidade. E eu vou apresentar, então, para vocês aqui 2 modelos básicos, tá? Que, em geral, nas empresas de tecnologia, né, de desenvolvimento de software, os times se organizam, né? Eu já passei diversas vezes por esses modelos e, nessa jornada, eu constatei uma série de vantagens e desvantagens nesses modelos, os quais é muito interessante que vocês saibam de antemão quais são as coisas que vocês vão enfrentar, né? Para que vocês consigam se preparar e estarem mais prontos para quando vocês vivenciarem isso. Eu tenho certeza que muitos vão se identificar também. Bom, modelo centralizado, né? Imagine que vocês têm diversos times, cada time trabalha ou num produto ou trabalha em uma feature específica daquele produto, e você tem uma espécie de célula onde os designers estão, e esses designers, então, eles trabalham prestando, digamos, serviço
para cada um desses times. Então, são pessoas que são externas ao time, eles fazem parte da mesma empresa, mas prestam serviço para esses times. E o modelo distribuído, onde essas pessoas designers, elas estão dentro de cada um dos times. Então, você não tem uma célula específica onde você tem designers, mas essas pessoas estão dentro, fazem parte desses times. E tem prós e contras essas diferentes abordagens. Bom, no modelo centralizado, também tem coisas que são muito boas, certo? Então, essas pessoas designers, elas provavelmente vão estar próximas até fisicamente, talvez compartilhando a mesma mesa, e isso cria um senso de comunidade que é muito bom para os próprios designers. Outra coisa que é muito relevante é a questão da consistência. Como as pessoas estão muito próximas, a tendência é que a consistência da experiência, das soluções, ela seja bem unificada, e isso é excelente para o usuário final. E outra coisa muito vantajosa também é que os designers, eles podem trabalhar em projetos, né, diferentes. Isso aumenta bastante o repertório do designer, é bastante enriquecedor você trabalhar em coisas diferentes, né, ao longo da sua jornada dentro da empresa. Porém, claro que tem, né, os seus pontos ruins, que é o sentimento de ser dono daquele produto, porque você geralmente vai chegar nas etapas finais do projeto. Quando você vai ser solicitado o seu trabalho, as grandes decisões, as decisões estratégicas, provavelmente elas já foram tomadas. E você vai chegar lá, o famoso dar um tapa no visual, mexer na tela, mudar as cores, fazer aquele ícone, né? Você não está tendo um aprofundamento tão grande. E isso leva, né, a questão dos silos, uma atitude nós contra eles, né, o que não é saudável, porque o foco acaba se tornando muito mais no quando que você vai entregar do que da qualidade propriamente dita daquilo que você está entregando. E a questão da pessoa também, né, a tendência é estar alocado em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o João está trabalhando num projeto. A gente precisa, né, de designer em outro projeto. A matemática simples então o fulano trabalha 50% do tempo dele no projeto A, 50% no projeto B. Ótimo, a matemática fecha. Mas nós temos um terceiro projeto. Beleza, então ele trabalha 50% nesse projeto, 25% dele nesse aqui e 25% nesse outro, e assim sucessivamente. Ou seja, essa fragmentação não é saudável, né, porque se fôssemos máquinas, tudo bem, mas não é o caso. A troca de contexto acaba você não tendo eficiência e também não vai, naturalmente, conseguir se aprofundar naquele tema. Por outro lado, o modelo distribuído, algumas dessas questões acabam sendo resolvidas naturalmente, né? Justamente pelo contrário, o designer ele consegue ter mais autonomia porque ele está juntamente com o seu time trabalhando naquele tema específico. Então, ele vai naturalmente se sentir dono daquilo que ele está fazendo, porque ele começou desde o princípio, desde as decisões estratégicas, o designer estava junto, participando. Ele consegue se aprofundar no tema, porque ele está pensando só naquela problemática, naquela temática, e isso é muito saudável para os projetos. E outra coisa que enriquece o designer, né, enriquece o seu repertório, é que ele, por não conviver só com os designers, ele vai ter que se adequar e falar a língua de outras pessoas não designers, como, enfim, desenvolvedores, pessoas de negócio e assim por diante. E eu acho que uma das principais vantagens é que no modelo centralizado, você, digamos, entrega aquele seu projeto, depois vai embora. E você acaba nem sabendo o que aconteceu. Quando você está dentro do time, você acaba, enfim, evoluindo, iterando, né? E isso também é algo que é extremamente valioso para os projetos e para a própria evolução do designer. Claro que também, né, tem desvantagens, né? Isso que eu queria deixar claro, que não tem um modelo que seja errado e um outro certo, né? Mas tem os modelos que são adequados ao momento que você, né, que a sua empresa está passando. Então, como desvantagens, é claro, estou colocando aqui coisas principais, e essas são coisas que a gente poderia explorar bem mais, né? O foco, né, no mesmo problema, por muito tempo, né, por mais que ele te dê a profundidade, isso pode acabar sendo assim, imagina uma pessoa
que trabalha durante muitos anos com a mesma temática, você vai ter alguém extremamente especialista em um assunto. Se essa pessoa sair da empresa, isso pode ser bastante danoso, porque todo aquele conhecimento acabou indo embora, né? Então, isso é um ponto fraco desse modelo. Um menor senso de comunidade, porque desde coisas pequenas, gente, do nosso cotidiano, as pessoas que esse designer provavelmente vai almoçar são as pessoas do time, e vai fazer um happy hour com as pessoas do time, não vai estar convivendo tão em contato mais próximo com os outros designers da empresa. É por isso que é importante nós sabermos dessas vantagens e desvantagens para, enfim, fazermos algumas práticas que atenuem e remediem algumas dessas desvantagens, né? Como colocar algumas cerimônias, né, para tentar amenizar algumas dessas questões. Questão de eficiência operacional, né? Uma vez que você tem times autônomos trabalhando em coisas diferentes, pode ser que daqui a pouco tem 2 times trabalhando numa solução muito parecida. E como essas pessoas não se conversam de maneira mais próxima, pode ser que tenha um trabalho sendo feito, enfim, duplicado. E aí, por último, ali, trabalhar junto com pessoas que não entendem, talvez, muito bem o que você faz, é uma das coisas que o designer também precisa estar ensinando as pessoas que o cercam sobre o que é o trabalho do designer. Então, às vezes, pode ser um trabalho um pouco mais solitário, mas isso também faz parte. E também, aqui eu proponho, tá, um modelo que eu venho trabalhando, né, implantei lá na Resultados Digitais, que é um modelo que eu tento misturar um pouco as duas frentes, tá? E basicamente eu tenho um diagrama aqui, onde eu tenho vários times. Então essas verticais aqui, imaginem que são times que podem estar trabalhando em diferentes produtos ou features, tá? São times multidisciplinares, porque eles têm diversas pessoas como desenvolvedores, product manager, QA e assim sucessivamente, e cada time tendo um designer que seja assim mais generalista, tá? E uma coisa que é muito importante, né, é uma coisa que está bastante em voga também, que é uma organização de design ops, né, a operação de design. Então, existem alguns papéis, e não são exclusivos a esses, tá, mas alguns papéis chaves que eles são cross, certo? Claro que isso aqui não você tem uma empresa ali que tem 5 pessoas, você não vai, né, naturalmente conseguir ter uma estrutura desse porte, né, mas à medida que a empresa vai crescendo, é meio que inevitável de você começar a ter esse tipo de estrutura para suportar o design dentro da sua organização. Então, algum dos papéis ali que a gente tem lá é um papel específico de pesquisa, né, de research. Então, essa pessoa ela está atuando de maneira cross em todos os projetos, não é uma pessoa que trabalha em uma feature ou projeto específico, mas é uma pessoa responsável por estar fazendo pesquisas mais de ordem qualitativa e alimentando todos os times de insights. E também é a pessoa responsável por ajudar com que os outros designers, aqueles ali dentro dos times, consigam fazer pesquisas, né? Uma pessoa que está apoiando. Então, uma pessoa que vai ajudar em coisas como, por exemplo, recrutamento, revisar, né, um roteiro de entrevista. É uma pessoa que tem bastante experiência e que ajuda os outros designers. Assim sucessivamente, como um designer visual, né, chega um momento que você precisa ter uma consistência no seu produto. Um desafio que a gente tinha muito grande lá era justamente isso. Então, ter uma pessoa especificamente para tratar de questões de design visual. E um outro papel que a gente ainda não tinha conseguido colocar, um papel bastante recente assim no Brasil, de UX Writer, né, como se chama, a pessoa responsável por toda a questão de microcopy, mensagens de erro, notificações, labels em geral. Você precisa ter alguém pensando isso de maneira cross, porque se cada pessoa, em cada time, for pensar da sua maneira, vai ficar muito inconsistente. Então, esses são papéis que eu considero, não são exclusivos, mas papéis que eu considero chave para ter uma boa organização de design. Aqui a gente incluiria também, né, a questão de design system, entraria também dentro dessa organização de design ops. Bom, já estamos indo para o final da palestra. Para finalizar, é uma frase do Jared Spoon, um designer que eu acompanho, recomendo que vocês sigam ele, e ele fala muito isso. Assim, essa frase, para mim, captura bem essa essência, né, que
a pergunta certa não é onde que eu tenho que colocar o time de UX, mas como que eu torno todos os times, né, no caso assim, orientado à experiência do usuário, né? Então essa é a questão que a gente tem que estar se fazendo, né? E isso também já indica a questão de ter isso distribuído e espalhado por toda a empresa, para finalizar aqui a palestra. Eu deixo aqui esses slides, eles vão estar no SlideShare, então o pessoal da organização acho que vai mandar esses links para vocês. Algumas referências que são muito importantes. É importante também que o designer se interesse por questões da própria organização, por isso o nome da palestra, né, design de organizações, né? A maneira como você faz a estrutura organizacional, ela tem muita influência em como que os times se organizam, né, e como que os times vão estar produzindo isso. Então, é super importante que o designer também, mesmo que você não tenha um cargo de gestão, que você não seja, enfim, um gerente, um diretor, você precisa estar ciente disso, até para poder cobrar e para trazer essa discussão para dentro da sua empresa. Então, tem materiais que são riquíssimos aqui, que também me ajudaram, né, além da minha experiência, em embasar as coisas que eu estou falando aqui, e eu deixo como recomendação para vocês, e um agradecimento a vocês. Obrigado, gente. Obrigada. A gente agora tem um tempo para perguntas, né? Abrir para o pessoal conversar um pouquinho com você. Bom, quem quiser saber, eu vou estar aqui até o final do evento, né? Ali está o meu LinkedIn, né? Eu gosto sempre de conversar com as pessoas depois. Enfim, se alguém tiver alguma questão, tem um FAQ, assim, tá? Sobre isso. Não é a primeira vez que eu faço essa palestra, mas, em geral, as pessoas têm dúvida como... legal, mas como que eu faço para aplicar isso? Como é que eu sei o estágio que a minha empresa está? Eu tenho pessoas na minha organização que já estão fazendo isso e outras não. Qual é o jeito melhor? Em geral, é esse tipo de questão que aparece. Então, vamos às perguntas. Perguntas? Ali, a Gil. Pedro, boa tarde. Eu gostaria de saber, assim, se quando você coloca um designer dentro do time, se ele pode ser designer e ainda exercer outra função, como PO, ou Scrum Master, ou mesmo alguém integrante do time Dev. Certo. Assim, imagina quanto mais coisas diferentes a pessoa fizer, dependendo do que for, se forem coisas relacionadas, eu não vejo muito problema, né? A questão de Product Owner, às vezes ela tem muito a ver, o próprio PM, né, que trabalha muito ali na fase de discovery, de descobrir problemas, sabe? Então, isso tem muita relação com o trabalho de design, né? Eu diria que, de maneira geral, é preciso, às vezes, você delimitar um pouco. Se a pessoa for fazer tudo ao mesmo tempo, existe também uma chance, né, de você acabar não fazendo nada, né, nada direito, nada com muita profundidade. Mas não tem uma resposta única para isso, vai depender muito da natureza do trabalho que o designer estiver fazendo, né? O seu exemplo ali, um Product Owner, tem muita intersecção, assim, principalmente, né, no sentido de descobrir problemas, né, problemas de negócio. Você pode estar também descobrindo problemas de usuário, assim. Então, nesse caso, enfim, claro que é muito contextual, mas eu acho que você, na verdade, precisa muito mais prestar atenção, né? Quais são essas atividades que o designer vai estar se desdobrando ali. Legal. Mais alguma pergunta? Alguém por aqui, pertinho? O Dinho, aqui, ó, Pedro. Quem ia fazer a pergunta era o Davi, mas ele não quis. Quando você falou ali do modelo descentralizado de atuação dos designers, eu lembrei de mais uma dor, sei lá, que podia estar ali de repente, legal. Que é o trabalho colaborativo, né, que faz bastante falta quando a gente é designer, está ali atuando numa solução. Eu me sinto muito confortável, por exemplo, mostrando e pedindo a opinião dos colegas do lado, também acho que faz sentido isso. É verdade, eu concordo plenamente. E é por isso, né, que você tem que ter a ciência de que não existe um modelo perfeito, e você tem que ter essa ciência para fazer coisas que amenizem esses problemas.
Então, se você tem, né, uma questão de, enfim, uma dificuldade, eu concordo, de apresentar o seu trabalho para pessoas não designers, né, você pode ter cerimônias, e a gente tem isso, né, lá a gente tinha lá na Resultados Digitais, cerimônias semanais e mensais, que a gente chamava de Design Review, onde os designers, dentro de cada time, se reuniam, todos os designers, e cada um tinha um tempo, fazia ali o seu mini pitch e apresentava as coisas que estavam trabalhando, né, os objetivos do negócio, problemas de usuário, e os outros designers, né, ofereciam uma crítica, né, o critique, que a gente chama. Então, ao você saber dessas desvantagens, você coloca cerimônias, né, que auxiliam e ajudam nisso, né? Então, eu concordo com a sua observação. Mais alguém? Alguma pergunta? Felipe, aqui, ó. Aqui. Cara, você mostrou ali um diagrama com as tribos e tem um designer em cada equipe, né? O mundo ideal, né? Certo. Aqui no banco é difícil que essa realidade se sustente. Então, como você vê a possibilidade da gente participar em vários projetos ao mesmo tempo? E qual é o mundo ideal, na sua concepção, de um time ágil, a participação do ex-designer? Se ele fica durante todo o processo ou se ele entra e sai? Não, na minha opinião, o designer ele tem que participar de todo o processo, né? O designer ele tem que estar dentro do time desde o dia zero, certo? O designer ele tem que estar muito trabalhando, né, em descobrir os problemas, né, descobrir problemas dos usuários, conhecer as pessoas, estar alimentando o time disso, e isso não acontece no final ou no meio do projeto, isso acontece no início, né? Então, o designer é fundamental que ele esteja. Agora, claro que é um pouco utópico a gente achar que é só você falar isso numa empresa que não tem cultura e já vai começar tudo lindo, né? Então, você tem que também saber... Opa.